Você sofreu com isso, com pessoas que talvez até poderiam acreditar, né, no fato de ter acontecido o que aconteceu lá em Colares, mas para te descredibilizar, tiveram pessoas que ficaram ali te podando, te enchendo o saco, falando: você tá viajando, cara, sai dessa história, isso aí não existiu. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Olha, na verdade foi muito, muito pouca gente, e o paraense é um gozador nato. Até colegas do meio da imprensa, do jornalismo, eu já tenho 52 anos de jornalismo, dos 73 de idade, vou fazer 74 agora em dezembro, né? É 19 de dezembro. Bacana. Nossa, eu vou fazer 74 anos. Eu cobri esse episódio há 46 anos, como repórter. Eu era um repórter de 20 e poucos anos, cheio de vontade de crescer na profissão, sempre em busca de fatos novos da minha vida aqui na Amazônia, né? Essa investigação desse fenômeno da luz foi uma coisa estranha ao meu trabalho jornalístico, porque eu sempre produzi reportagens investigativas sobre conflitos de terra, devastação da Amazônia, queimadas, a extração de madeira de reservas indígenas, o trabalho escravo, o trabalho infantil, né, o tráfico de crianças da Amazônia para outros países, para a venda de órgãos. Olha só, assuntos sérios, da maior seriedade. Eu produzi inúmeras reportagens. Eu fui correspondente do jornal Estado de São Paulo, aqui no Pará, por 23 anos. Se você pesquisar meu nome lá, digitar Carlos Mendes Estadão, vai aparecer centenas de matérias. Eu estou, inclusive, brevemente lançando um livro do meu trabalho jornalístico, que não tem nada a ver com a Operação Prato. A Operação Prato eu procurei separar, escrevendo um livro, contando tudo o que eu vi e relatando tudo que os colegas jornalistas também publicaram na época. É um livro-reportagem, mas isso é um livro só sobre um fato específico. O meu trabalho jornalístico é outro. Então, dentro desse trabalho, eu adquiri uma credibilidade aqui no Pará e na imprensa nacional que fez com que poucas pessoas tirem esse tipo de sarro, de gozação, porque eu sempre procurei cercar o meu trabalho de um rigor, de uma seriedade, de uma pesquisa feita de campo in loco, exaustiva, sempre duvidando das coisas. E, como eu digo na abertura do livro Luz e do Medo, eu sempre fui um jornalista cético, sempre duvidei das versões oficiais. Eu não acredito em versão de governo, eu não acredito em versão de político, eu não acredito em versão de autoridades que tentam esconder os fatos da população. O meu trabalho é desvendar, é denunciar, é publicar, mas ouvir sempre essas pessoas, dar a ela o benefício da dúvida e fazer com que elas apresentem as suas defesas. Esse é o trabalho jornalístico, de investigação, de apuração, de ouvir as pessoas, todos os lados envolvidos naquela notícia, e depois publicar tudo e deixar que o julgamento seja feito pelos leitores. Sempre agir dessa forma, não vou mudar essa forma de agir, porque eu acho que o jornalismo, hoje em dia, ele exige de cada um compromisso com a verdade. E eu sempre procurei seguir à risca aquilo que eu aprendi na profissão. Eu não sou formado em jornalismo, eu sou formado na Escola da Vida das Redações de Jornais. Quando comecei no jornalismo, em 1974, 75, sequer havia a faculdade de jornalismo na região norte. A Universidade Federal do Pará só foi criada no final dos anos 70. E o curso de jornalismo só veio a ser implantado no Pará depois dos anos 80, 83, 84. Não havia curso de jornalismo. Então, nós éramos forjados nas redações dos jornais, aprendendo as técnicas do jornalismo. Eu tive sorte porque eu era oriundo da literatura. Eu li muitos livros e aprendi no dia a dia que o jornalismo nada mais é do que contar histórias. Então, como já tinha a vivência dos livros, e os livros nada mais são do que contação de história, eu adaptei aos fatos que eu apurava ao jornalismo em contar as histórias.
Agora, há uma forma de contar a história e uma forma de convencer pela história. Uhum. Jornalismo é aquele que busca te convencer com uma reportagem interessante, contando uma história. Então, de lá para cá, o que aconteceu nesse trabalho de investigação, do qual Colares faz apenas uma pequena parte na minha vida, porque eu percorri cerca de 18 municípios ou mais, talvez mais de 20 municípios, enumerando cada um deles, acompanhando esses ataques dessas luzes, desde quando elas vieram do Maranhão. No meu próximo livro, eu vou destacar uma boa parte onde tudo começou, que foi no Maranhão. Pouco se fala sobre isso. Cerca de 150 cidades do Pará e do Maranhão foram testemunhas dessas luzes. E em dezenas desses casos, as pessoas foram atacadas. As luzes desciam dos céus, né, e emitiam jatos como se fossem raio laser de aparelhos maiores, luminosos, e atacavam essas pessoas. É uma coisa inusitada, uma coisa bizarra no mundo todo. Geralmente as pessoas falam de contatos imediatos de segundo, terceiro, quarto grau, de sequestro, de abdução alienígena, mas esse caso aí foi um caso único no mundo, um fenômeno continuado, ou seja, um fenômeno que não aconteceu esporadicamente. Uma vez você está passando pelo seu carro em alguma estrada e, de repente, a sua esposa, a sua amiga ou algum companheiro que está do seu lado, algum amigo, diz assim, olha ali aquela luz no céu. Você para, fica olhando aquela luz passar, às vezes a luz causa medo, pânico, ela desce e depois vai embora. E aquele episódio marca a sua vida e aconteceu só daquela vez. Você não vê mais. Se alguém viu junto com você, aquilo vira um comentário restrito. Aqui no Pará e no Maranhão, isso aconteceu sistematicamente. Desde abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, lá no Maranhão, próximo a São Luís, onde 2 pescadores foram atacados por uma luz que desceu do céu no barco deles e incendiou uma parte desses homens. O foco foi tão grande que um deles morreu de queimadura e depois houve um outro caso de outra morte também de ataque. Isso nunca foi investigado profundamente. Tem os atestados de óbito, tem a necrópsia feita pelo Instituto Médico Legal do Maranhão, dessas pessoas que foram atacadas por essas luzes. Todos os documentos estão disponíveis, mas nunca se fez uma investigação de campo, uma investigação para tentar desvendar o que foi que esteve por trás disso. Surgiram teorias de que o barco foi incendiado por um candeeiro dentro do barco, mas o corpo do sujeito ficar ser incendiado, o caboclo que sabe nadar, que sabe, conhece as marés, o fluxo das marés no rio, ele morrer queimado, ficar carbonizado, sem reagir, é muito estranho isso. Sim. Então, os relatos que contam é que a luz chegou e atacou de uma maneira brutal esses 2 homens. Então, são fatos como esse que despertam até hoje a atenção do mundo para o que aconteceu aqui no Pará e no Maranhão, principalmente na região aqui mais próxima de Belém, num raio de 150 quilômetros. Vigia, Colares, Santo Antônio do Tauá, a região daqui de Marapanim, Curuçá, na parte mais do oceano, Algodoal, esses municípios próximos aqui, essas localidades próximas à cidade de Belém, que foram intensamente alvo do aparecimento dos ataques dessas luzes. Então, é muita coisa que foi reunida ao longo desses anos e que muita coisa não foi contada ainda. Por quê? Porque quando os militares resolveram investigar, eles produziram muitos relatórios. Esses relatórios até hoje não vieram a público. As versões são as mais desencontradas, de que parte desses relatórios dos filmes da Operação Prato teriam sido vendidos para um bilionário, aliás, americano, chamado Robert Bigelow. Ele trabalha com o pessoal da NASA, da CIA, ele financia pesquisas espaciais, com lasers, com novas descobertas sobre elementos que possam construir naves espaciais de grande velocidade para sair do nosso sistema solar e chegar à estrela mais próxima, Alfa
Alfa B, Alfa Centauri B, que seriam as estrelas mais próximas fora do nosso sistema solar, a 4,2 anos-luz de distância, o que isso demandaria uma viagem de 42 trilhões de quilômetros até essa estrela mais próxima. Então, isso mostra a nossa pequeníssima dimensão, bem menor do que um grão de areia da humanidade, em relação ao todo do espaço, ao que é o espaço, ao que é o universo e a pequenez humana diante de tudo isso.